A serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, irmãos, olá, irmãs. Vamos então para mais um tema. Se vocês realmente gostam do que eu vou falar, do que eu tenho falado, do que eu tenho pregado aqui, faço questão que você se inscreva no nosso canal para continuar nos incentivando. Faça seus comentários também, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Hoje nós temos um tema muito importante que eu aprendi com o pastor Hernani Santos. Você pode buscar, está com esse mesmo nome também no YouTube, só que eu vou fazer de uma forma bem reduzida, para o melhor entendimento nosso, tá bom? Não vou me comparar aqui ao pastor Hernani Santos, que o conhecimento dele ultrapassa o meu e muito, e muito, e muito. Sou apenas um servo, um aprendiz aqui ainda, né? Mas nós já temos esse desejo de levar o conhecimento da palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é as 6 vontades de Deus para nós, pessoas humanas, filhos de Deus. As 6 vontades de Deus para a nossa vida, né? Para dar ênfase nisso, nós vamos utilizar o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é bom conhecer a vontade de Deus. Nós vamos então para a primeira vontade de Deus. A primeira vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus criou a nós para que nós todos fôssemos salvos. Não quer que ninguém vá para o inferno. No livro 1 Timóteo, no capítulo 2, de 1 a 4, tem essa ênfase de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus, irmão, é que todos sejam salvos. Nesse primeiro ponto, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, ninguém morra sem a salvação, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. O arrependimento, irmão, só vai acontecer de verdade quando você deixar o mundo e ir para o mundo de Deus. A salvação, a conversão. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 5, ele vai dizer: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dele emanou uma vez dizendo: este é meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. A salvação, como está na Bíblia, vem por intermédio de Jesus. Somente por intermédio de Jesus. Tem um outro tema que eu falo também, são os 5 propósitos de Deus, está aqui no canal também, você pode buscar e ouvir. E também estou preparando uma outra pregação, que são as 5 solas, mas é muito profundo, você tem que meditar bastante. As 5 solas, e uma delas é somente pela graça, somente por Deus. A salvação vem somente pela fé, e fé em Jesus Cristo. Amém? Então fechamos esse primeiro ponto. Deus quer que todos se salvem. No segundo ponto agora, irmão, a segunda vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Vocês lembram que o apóstolo Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele não tinha ainda o Espírito Santo. Porém, quando em Pentecostes Deus mandou o Espírito Santo para todos, a posição de Pedro mudou completamente. De um homem medroso, né, por temer a morte, essa morte aqui, né, ele então virou uma pessoa muito forte, muito valente. E ele, em vez de fugir daqueles que queriam perseguir, ele foi para o encontro. Ele foi pregar no meio dos judeus, né? E quando ele estava subindo à igreja do templo, um aleijado pediu ajuda, né? Ele disse: eu não tenho nada para lhe dar, mas o que eu tenho eu lhe dou agora. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o aleijado então se curou naquele momento. Vejam o que é o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem dificuldade, nós vamos realmente fazer a vontade de Deus. Amém? Olha, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo de 17 e 18, está assim: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender que é
a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Toda vez que usa o vinho, irmão, pode representar a nossa alegria humana, nossa alegria carnal. Nós podemos ficar apaixonados pela riqueza, por um monte de coisas que tem. No mundo que é governado pelo maligno, a Bíblia diz, no mundo jaz do maligno, ele está cheio de ideias, cheio de sofismas que vão nos causar uma certa alegria, um certo contentamento. Mas isso vai levar à perdição, isso vai levar à morte. A morte espiritual é o inferno, né? Então, Deus, não se embriague com a alegria desse mundo, mas encha pelo poder do Espírito Santo, né? Eu citei o exemplo de Pedro, então, né? E assim todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que Aprenda a Falar em Línguas. Porque quando nós oramos em línguas, nós então abastecemos, o Espírito ora por nós, porque são palavras que nós não entendemos, né? Mas então vem o Espírito Santo e nos enche. Por isso que é interessante, se você ainda não sabe orar em línguas, faça isso, tá bom? Vamos então, irmão, para o terceiro ponto dessa mensagem aqui. A terceira vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos santifiquemos e abstenha do pecado. É a busca pela santificação e não mais pelo prazer da carne, não mais pelo pecado. No 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de 3 a 8, está escrito assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra. Vejam que ele não está falando nem da prostituição, ele está falando de um casamento, de um marido e mulher, né? De marido e mulher, né? Não dominados pelas paixões de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos, que não conhecem a Deus. Quando a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos adverti, com toda a certeza. Pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Amém? Então vejam, vamos ser, né, cheios do Espírito Santo e vamos então nessa terceira vontade de Deus buscar a nossa santificação. Fugir do pecado. Na Bíblia, 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 2. Para que, no tempo que vos resta, não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus, né? Essa vontade de Deus aqui é a santificação, que a gente busca cada dia se santificar, busca cada dia mais conhecimento da palavra de Deus. São muita coisa para nós aprendermos, né? Para que os nossos olhos espirituais possam abrir para as verdades de Deus. Eu, em outras pregações, falo de uma mente cauterizada a esse mundo. Uma mente onde a palavra de Deus não penetra. Uma mente onde nós não nos empolgamos com a palavra de Deus. Mas quando essas escamas caírem dos nossos olhos, a palavra de Deus vai mexer com nós. Vai dar uma noção muito diferente. Vai dar uma alegria totalmente diferente. Amém? Então, irmão, partimos então para a quarta vontade de Deus. Uma das maiores dificuldades nossa, de pessoas, seres humanos, e o pior exemplo de Satanás é não se submeter à autoridade. Nós temos dois pontos de autoridade: as autoridades humanas, que Deus também falou delas, e as autoridades espirituais, né? Vamos ler 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13 a 16, que ele fala: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviado, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que praticamos o bem. Caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Vejam que palavra poderosa. E aqui ele pede para a gente respeitar mesmo as autoridades constitucionais, governos, todo tipo de autoridade constituída, porque são elas que dominam, são elas que não deixam o mundo se perder também. E a Bíblia depois vai dizer que toda autoridade emana de Deus, né? Por isso que uma vez que aquele político ganhou como governador, devemos orar por ele, para que ele se sinta paz e decida com o temor do Senhor em todas as realizações. Hebreus, no capítulo 13, versículo 17 a 19, está assim, ó:
sedes obedientes aos vossos líderes espirituais. Quem é o seu líder espiritual? E submeta às autoridades que exercem, pois eles zelam por vós como quem presta contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Outra versão diz, para que orem por você com alegria e não murmurando. Né? Se você é uma pessoa que obedece, ele vai orar por você com alegria. Mas se você não obedece, ele vai orar murmurando. E essa oração murmurando, Deus praticamente não gosta, não aceita. Né? Portanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós. Né? O murmurando. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível, restituído aos caminhos do Senhor. Entendeu? Então as nossas orações, a oração dos nossos líderes era para que nós sejamos restituídos ao caminho de Deus. Nós estamos falando aqui, irmão, da quarta vontade de Deus, que é submeter à autoridade. É muito difícil ser obediente, não é fácil. Só com um profundo conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ser obedientes com alegria. Porque na palavra de Deus nós vamos encontrar que ser obediente é ser obediente imediatamente, ser obediente completamente daquilo que foi dito para ser obediente, né? E de bom coração. Nós vemos na história da Bíblia, o rei Saul, ele recebeu uma ordem de Deus e cumpriu ela incompletamente. E isso desagradou bastante o coração de Deus. Então nós temos que ser obedientes com bastante atenção, com bastante critério, porque senão Deus pode desagradar das nossas atitudes. Amém? No livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 2, está escrito: o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Então vejam só, vamos obedecer os pastores porque eles têm obrigação diante de Deus. Eles vão responder diante de Deus por nós, se não cuidarem bem de nós. Por isso, sejam obedientes aos vossos líderes espirituais. Assim como as autoridades constituídas, também os líderes espirituais recebem de Deus a mesma missão de cuidar de nós. Amém? Vamos então para a quinta vontade de Deus para a nossa vida. A quinta vontade de Deus, irmão, parece um absurdo, parece surpreendente, é que nós sofremos. A quinta vontade de Deus é que a gente sofra. Agora eu vou explicar que a gente sofra com que intenção, né? No livro de 1 Pedro 3,17, ele vai dizer, né, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, sofra por não pecar. Muitas vezes a tua carne, né, a cobiça dos olhos, a influência do mundo, vai achar que aquilo é melhor. Mas se você já tiver uma convicção, você vai dizer, eu não vou fazer isso. Mesmo que a carne tua esteja puxando, mesmo que a tua vontade secular seja aquela, obedeça a Deus. Né? Obedeça a Deus. Sofra para obedecer a Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo de 14 a 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, veja, ele fala dessa resistência, né? Dessa resistência pelo pecado, dessa resistência de preferir obedecer do que ir para o mundo. Amém? Nós estamos falando aqui que Deus quer que a gente sofra para não pecar. Amém? No 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes que a tentação dará também um escape para que possa suportar. Então, Deus jamais vai deixar uma tentação ser superior à tua posição de decisão, à tua fé. Vai ter sempre um escape. Você lembra que José do Egito, quando a esposa de Potifar foi para cima dele, para querer fazer sexo com ele, ele se livrou. Eu creio que, como ser humano, a tentação era muito grande para ele, né? Mas ele fugiu. A veste dele ficou nas mãos da esposa do Potifar, mas ele fugiu. Então ele sofreu para fazer o não, para não pecar. Isso é que Deus quer que nós façamos aqui. Amém, irmão?
Eu espero que você realmente possa entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos então para a última vontade de Deus, né? Que a sexta vontade de Deus é que você tenha um coração grato. Você possa reconhecer que tudo que está em nossa volta, que tudo que está acontecendo, até mesmo muitas vezes coisas que nós nem entendemos, nem queremos, mas Deus está no controle de todas as coisas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: dai graça em todo e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? Tessalonicenses, capítulo 3, 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Pai. E vou fechar aqui para mim depois comentar. No Salmo 136, versículo 1. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Irmãos, eu costumo orientar e costumo já fazer a minha oração, em primeiro momento, louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem nos proporcionado. Primeiro, por estarmos vivos, diante de tantas pessoas que já sucumbiram, né? De tantos acidentes que já aconteceram muitas vezes do nosso lado, perto de nós, ou que nós testemunhamos aqueles acidentes. Poderia muitas vezes ter sido conosco, né? Por nos ter sustentado até o dia de hoje, por nos ter dado a salvação através de Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos esse coração grato, não podemos agradar o coração de Deus. Tá bom, irmão? Então, eu peço que você possa meditar sobre isso. A gente tem que fazer em curto tempo. Essa pregação também está disponível do pastor Hernandes Santos, né? As 6 vontades de Deus, só que ele é muito mais extenso, eu fiz um pouco mais curta, para que nós possamos entender que Deus tem para a nossa vida, o que Deus gosta, que Deus quer para a nossa vida. Primeiro, né? Vamos fechar aqui repetindo só. A primeira vontade de Deus para a nossa vida é que todos sejam salvos, amém? A segunda vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A terceira vontade de Deus é que nós se submetemos, sejamos obedientes às autoridades constituídas e às autoridades espirituais. A quinta vontade de Deus é que a gente evite o pecado, sofra por não pecar, amém? Após o conhecimento da sua palavra, lógico, né? E o sexto, irmão, para finalizar, Deus quer que tenhamos um coração muito grato, agradecido por todas as coisas. E com isso, então, nós chegamos aqui ao encerramento. Eu oro para que você possa ter um entendimento dessa palavra, irmão, que é poderosa, dessa palavra que muda, que transforma a nossa vida. Eu espero que você receba hoje. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, irmão, eu sei que a Bíblia é interpretada de várias maneiras, mas em João 8,32 diz que a verdade, ela liberta. Quando você começar a ler a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai encontrar a mesma resposta que eu encontrei e que bilhões de pessoas já encontraram. A única salvação vem por Jesus Cristo. Se você fizer uma oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida agora ao Senhor, nesse momento, Pai, assume a direção da minha vida, eu entrego tudo ao Senhor, me dá uma nova vida, escreve o meu livro no livro da vida, e eu te aceito agora como meu pastor, como meu único salvador da minha vida. Eu oro que Jesus possa agora conceder essa salvação para você. E procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Comece a ouvir os cultos, comece a frequentar, irmão. E o Espírito Santo com certeza vai falar contigo. E ele falando contigo, vai lá e aceita e começa a participar dessa igreja. Amém? Desejo a todos um bom dia. Que Deus abençoe a todos.